E olha, vamos ver com a Renata Marques como ela avalia as falas dos vereadores, né, a votação dessas emendas e também como foi a visita do governador Tarcísio de Freitas em Rio Preto ontem, que ela esteve presente acompanhando a agenda dele na cidade. Boa noite, Renata. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. E vamos começar pela sessão de ontem. Eu vou focar na questão da emenda hoje. E vou contextualizar aqui, fazer um resumo, procurar ser o mais simples possível para aqueles que nos acompanham entender o contexto do meu comentário até o final. Ontem o David Roger apresentou algumas emendas onde tem ferramentas que daria maior transparência e controle do dinheiro gasto ali pelo executivo, né? Ou seja, o dinheiro gasto pelo prefeito. Posteriormente ele coletou algumas assinaturas de vereadores, protocolou e em seguida veio um parecer jurídico dizendo que essa emenda seria inconstitucional, ou seja, a Casa Legislativa, ali, os vereadores, estariam avançando a prerrogativa deles, eles estariam dando um passo maior do que realmente eles poderiam. Seriam ações que não diz respeito a eles a fazer, né, a legislar. Basicamente seria isso. Alguns vereadores que assinaram a emenda, como no caso do Gleison, subiu à tribuna e explicou, deu um parabéns pelo David, pelo empenho, por tudo o que ele tinha apresentado, mas que ele iria recuar, apesar de ter assinado, depois que viu que seria inconstitucional, deu depoimento que ele também já passou por isso na casa, enfim, tudo normal, tudo certo até aí. Mas o ponto que me chamou a atenção foi quando o vereador Marcos Cripa subiu à tribuna e apontou o dedo para o David, né, dizendo que o David estava agindo sorretariamente. Ou seja, que ele estava sendo esperto, né, que ele estava induzindo ali vereadores a assinarem algo a seu favor. E por que eu digo isso? Porque ele completa dizendo que os vereadores assinaram um documento sem saber o que estavam assinando. E aí, Natália, a gente tem dois problemas. O primeiro, o David realmente fez isso, né? Porque se fez, é algo que é incorreto, né? Que não é leal, digamos assim, tanto que o vereador falou de lealdade. Mas o que me chama a atenção não é o que o David fez nesse momento. É a fala do vereador quando ele fala que os vereadores assinaram sem saber a essência do documento. Aí isso é um ponto grave. Os vereadores, eles estão lá para nos representar. E o mínimo que eles devem fazer é ler todo e qualquer documento que caia na mão deles. Se eles não querem ler ou não têm o que deveriam, tem os assessores para isso. Então, vir à tribuna e falar que vereador assinou esse ou qualquer outro documento sem saber o que estava assinando, eu acho que é muito mais grave do que o fato de alguém tentar te induzir a assinar alguma coisa, tá? Porque se eles assinaram esse, outros também foram assinados ou serão assinados, assim como votos. A gente sabe que tem muitos vereadores ali que votam sem saber nem o que estão votando. Então eu acredito que realmente possam ter assinado sem saber o que estavam assinando. E aí é que está o problema. Até quando os vereadores vão se proteger de algo que fazem, dizendo que assinou sem saber o que estava assinando, que votou sem saber o que estava votando? Eles são pagos para isso, para no mínimo saberem o que estão fazendo lá e nos representar de forma que seja melhor para o povo. Agora, outro ponto que o Marcos Cripa levantou ali é que o David estava apresentando essa proposta como algo eleitoreiro, né? Que ele estava tendo ali uma participação do Novo, que é o partido do vereador, e que aquilo era como uma proposta eleitoreira. Vamos lá. Primeiro que eu gostaria que todos os partidos tivessem uma participação ali nos seus vereadores, que auxiliassem, que dessem um apoio, que conseguissem chegar ali e apresentar algo bom, algo efetivo, algo que tenha realmente efetividade na vida do cidadão, né, do cidadão catanduvense, porque a gente vê ali leis, a maioria das leis, a maioria dos projetos, a maioria das propostas, posso dar inúmeros adjetivos aqui para o que são apresentados, que na maioria das vezes são datas comemorativas, dia não sei de quem, selo não sei do que, e o que isso realmente melhora na vida da população? Eu acho que quase nada, tanto que existem tantas leis lá que nada é colocado em prática, porque a maioria não sabe nem que existe. Já comentamos isso aqui também.
Mas voltando ali à questão do partido. Antigamente, as pessoas iam votar e ela escolhia ali o seu candidato, aquele que gostava mais, aquele que ia mais com a cara, que era mais popular, e votava naquele candidato. De uns anos para cá isso mudou. A população ela tem uma consciência maior que o partido, ele realmente ajuda, de certa forma, nas decisões do vereador, do deputado, e isso influencia muito na votação. Tanto que a gente viu um número de candidatos, né, de eleitos do partido do PT, do PSOL, dos partidos esquerdistas, diminuir muito, porque a população, em sua grande maioria, não concorda com as ações. Então, o partido, nesse momento, é importante, né? Tanto que a gente viu inúmeros candidatos aí que não têm um histórico muito bom de partidos ou de defesas nas suas campanhas e tudo mais, que nas últimas eleições foram eleitos ou se filiaram ao partido do PL, por exemplo, que era um partido de direita que tem bastante visibilidade. Então, sim, o partido hoje ele é muito importante e gostaria, sim, que todos os partidos pudessem ter um centro de apoio, de tirar dúvidas, uma assessoria jurídica e aumentasse ali o nível dos projetos apresentados na nossa cidade, na nossa Câmara dos Vereadores. Então, Natália, o que aconteceu ali, né, esses apontamentos de questão eleitoreira, a gente sabe, nós que vivemos aqui dentro da política, sabemos que a eleição acabou, assumiu o cargo, começam-se as propagandas eleitoreiras, né? O candidato, né, o eleito, na verdade, ele ocupa uma cadeira já pensando na próxima eleição. Tanto que os discursos são sempre os mesmos. Não estou pensando nisso, agora eu quero trabalhar pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu governo. Sempre é o mesmo discurso. Só que na primeira oportunidade, essas pessoas estão apoiando um deputado, estão apoiando um presidente, já estão fazendo a sua campanha para a próxima eleição e tá tudo certo, faz parte do jogo político. Então, apontar o dedo que alguém está fazendo campanha eleitoreira, quando você vem gritar e exigir alguma coisa, também é uma campanha eleitoreira. Então a gente tem que se atentar a isso. E um ponto que me chamou a atenção foi que em uma das falas no dia da audiência pública, uma munícipe pediu encarecidamente: olhem para o povo e deixem os egos de lado, vamos trabalhar nós e não eu. E isso ainda não está acontecendo aqui na nossa cidade. Basta saber o que está acontecendo, o porquê de tanto barulho, de tanta gritaria. Quem vai ter vantagem com isso? Não ter as ferramentas de transparência beneficia quem? Quem está exigindo que isso pare? Por que não aceitaram as formas de justificativa que o David apresentou, mostrando que não era inconstitucional? Então, os debates de Catanduva são muito rasos, eu digo assim, não são os debates aprofundados tecnicamente, é muito populismo e pouca técnica. Infelizmente, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de ações, mas infelizmente isso está acontecendo aqui na nossa cidade e não é de hoje. Eu venho falando isso desde quando assumiram as cadeiras e acredito que nós vamos ter isso por vários anos ainda. E ontem, Natália, eu tive a oportunidade de acompanhar a visita do governador Tarcísio de Freitas na cidade de São José do Rio Preto. Como você já mencionou, ele foi para fazer entrega de casas populares e também visitar o hospital de base, onde ele destinou verbas. E a minha impressão dessa visita foi das melhores. Estavam ali diversos representantes da política, entre eles o prefeito da cidade, Coronel Fábio, o vice, diversos deputados, tanto estadual como federal. Estava ali o Itamar Borges, Valdomiro Lopes, o Danilo Campetti, que tem se colocado como uma pessoa bem próxima ao governo, o deputado Paulo Bilinski, que se mudou recentemente para São José do Rio Preto, a Coronel Heleno, enfim, diversas autoridades acompanharam a visita do governador. E alguns populares ali no final da entrega das chaves do protocolo gritou: nosso futuro presidente. E essa foi uma das perguntas ali da coletiva, se existia a possibilidade dele na próxima eleição vir como candidato a presidente. E ele foi incisivo na resposta em dizer que não, que ele não vem, que ele tem muito trabalho ainda para fazer pelo governo de São Paulo, é um trabalho que vem dando resultados que em 4 anos ele não consegue finalizar e que ele pretende, né, vir por mais 4 anos aí no governo de São Paulo. E depois ali, a hora que ficou mais informal, uma das repórteres também pergunta: e o DERIT, governador, vai ou não vai? A gente sente momentos em que ele está em alta, momentos que não, como que está a situação?
E ele, mais uma vez, elogiou o Derrit, diz que sim, que o trabalho dele tem sido muito bom, tem dado resultados e que segue trabalhando por São Paulo junto com ele. Então é isso, Natália. Espero que nós tenhamos mais boas notícias aqui para a nossa política da região. Boa noite, até quarta-feira, se Deus quiser.